Salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos ao primeiro Homens em Foco podcast. Eu sou o Gabriel Giacomelli. Para quem não me conhece, sou empresário, pai do Miguel, marido da Thaís. E estamos aqui atrás de conhecimento, coisa que enriqueça a nossa caminhada enquanto homens na sociedade. Estou aqui junto com o meu grande parceiro, Marco Túlio, mais uma vez. Grande Marco Túlio. Eu sou o Marco Túlio, sou administrador, trabalho em iniciativa privada, sou também terapeuta, constelador e hipnólogo. E nos juntamos aqui para trazer um conteúdo de qualidade para vocês sobre o universo masculino, né? Falando um pouco sobre sexualidade, falando sobre comportamento, falando um pouco sobre o homem funcional, né? E trouxemos aqui para explorar um pouco disso o nosso grande amigo, Dr. Marcelo Ribeiro. Grande honra, meus amigos. Parabéns pelo projeto. Estou precisando aí de falar sobre saúde do homem forte, homem consciente, né? E é uma grande honra estar com vocês aqui. A gente que agradece, Marcelão. Marcelão, além de um grande médico, é grande amigo nosso também. Tá junto com a gente nessa caminhada aí, né, Marcelão? Marcelão, e pra gente já começar o bate-papo nosso aqui, uma pergunta bem aberta pra gente rolar o assunto. Qual que é a principal queixa, cara, nesses 15 anos de consultório que você tem? Qual que é a principal queixa que chega no seu consultório? Desde uma pessoa mais velha até uma pessoa mais nova que você atende. Consultório tem de tudo, né, cara? Assim, como urologista, acaba que a minha clientela, eu digo que uns 70% são homens. Mas também, por problemas urinários, tem um tanto bom de mulher. No dia a dia, é mais queixa de próstata e queixa sexual. Tem muito exame de rotina de próstata, essas coisas que são os periódicos mesmo, preventivo de câncer. Então, isso gera um volume grande do consultório. E as queixas sexuais, para mim, talvez por estar trabalhando mais com isso nos últimos anos, tem aumentado bastante. Entendi. E dentro dessa questão das queixas sexuais, de aproveitar esse gancho aí também, hoje, igual o Marco Túlio falou, a gente está atrás aí de uma definição do homem funcional. Hoje a gente vê um apelo muito grande aí na internet, principalmente para o uso de hormônios, uso de recursos para potencializar a libido do homem, o desempenho do homem, a performance do homem. Dentro do consultório, dentro da medicina, e trazendo isso aí para a prática, o que seria um homem funcional, na sua visão? Um homem 100% funcional? Então, quando a gente vai usar esse termo funcional, né? O cara pode ser, às vezes, funcional no trabalho dele e não é funcional na vida conjugal. Pode ser um ótimo funcionário, um ótimo empresário, mas ele é um péssimo marido. Ele pode ser funcional em todas as atividades do dia a dia, mas fisicamente ele está cheio de problemas. Então tem um cara que é um bom pai, um bom marido, um bom empresário, ganha muito dinheiro, mas a saúde dele está um caco, né? Funcional é aquilo que funciona bem, né? A gente tende a enxergar na medicina a questão física. Então você vai lá, faz seus exames, seu check-up, está tudo bem, está tudo certo, exames ok, você está funcional. Mas e o lado emocional, mental e espiritual? Então, se eu for pegar a minha definição hoje, o cara funcional é aquele cara consciente, que tem entendimento de si mesmo e consegue ter uma vivência no dia a dia dele condizente com o ser dele. Esse cara geralmente vai ter a parte física boa, esse cara vai ter uma congruência mental, esse cara vai conseguir se desenvolver no dia a dia de uma forma legal. Entendeu? O hormônio é um assunto extremamente em vigência nos dias atuais. E não quer dizer que quem tem hormônio mais alto necessariamente é funcional. Às vezes o cara está lá com 800 de testosterona, né, e está queixando de libido ruim, está queixando de impotência, ele não consegue transar, ele não tem vontade. E aí ele fala assim, minha testosterona é um problema, eu quero tomar testosterona. Aí o casamento dele, como é que tá? Ele gosta da mulher dele? Ele tem diálogo com ela? Ele tem a troca de carícias? Eles se conectam? Então, assim, a gente terceiriza para a testosterona boa parte dos problemas e achando que isso é a solução. É meio do universo masculino. Eu quero ser prático, né? Então, assim, me arruma uma solução, testosterona. Olhar para dentro
resolver, vocês dois trabalham como terapeutas também, né? Resolver as outras questões é muito trabalhoso. Então, me dá testosterona que tá tudo certo. Então, não é isso. A gente pode até explorar mais esse assunto da testo, né? Mas o hormônio é importantíssimo para a máquina, o corpo funcionar bem. A cognição, músculo, né? Disposição, libido. Mas ele é eu falo que ele é dessa receita toda, ele é um tempero importantíssimo, mas ele é um tempero. Ele não é a receita toda. O que eu vejo é exatamente isso. O pessoal joga muito em cima dos hormônios, em cima, igual eu falei, das medicações, igual o próprio Tadalafila, etc. E acabam viciando nesse negócio, né? Pessoas entram nesse caminho cada vez mais cedo e esquecem daquela outra parte que você disse. Como que está meu relacionamento? Eu realmente amo minha mulher? Eu realmente estou feliz aqui dentro desse relacionamento? Eu realmente estou feliz dentro desse ato sexual que eu vou ter, talvez? O Marco Túlio, ele já tem a prática de consultório, né, Marco Túlio? Sim. Com certeza você vê bastante coisa disso aí lá. Cara, é muito comum o cara que tem um desvio comportamental, e aí por N motivos, desenvolver N situações fisiológicas. Eu já tive clientes que tinham relatos de ter sido rejeitado pela mãe, por exemplo. O cara tinha uma questão de ser feminino. Logo, a testosterona do cara era super baixa. E ele não tinha energia, não tinha virilidade. Você percebia que, na minha opinião, era um cara que estava disfuncional. Entendeu? E de onde que veio isso? Isso veio de uma raiz sistêmica, uma raiz comportamental, de uma emoção que o cara teve lá na infância dele que estava reverberando até aquele momento na vida dele. Então, para mim, um homem funcional, muito em linha com o que o Marcelo falou, a gente junta várias situações, né? Não só a parte fisiológica, mas mental, comportamental, como que esse cara se porta diante das dificuldades que ele tem, se ele é protagonista da vida dele, se ele é um cara que aceita os desafios e tem energia para poder encarar esses desafios, se ele é um homem provedor de fato, se ele é um homem que entende o seu papel e exerce esse papel na família, né? Acho que essa questão de ser funcional, eu me conecto muito a essa questão de o cara na essência, né? Qual que é a essência do homem? A essência do homem é prover e servir. O cara que é funcional para mim é o cara que consegue fazer isso de maneira adequada, né? Servir as pessoas que estão em volta dele, servir a família dele, servir as pessoas assim, dentro do trabalho, de todas as formas. E a gente pode trazer isso aí também, né, Marcelão, para a questão da individualidade de cada um, porque hoje eu vejo muito discurso na internet, principalmente, dos gurus, principalmente relacionado à masculinidade. Hoje você tem páginas aí que falam alguns absurdos. Sim. Que a gente ri para não chorar, né? E dentro dessa individualidade não existe receita, né? Você com certeza atende muitas pessoas lá de diferentes casos, com diferentes soluções também, né? Então, um problema na sociedade como um todo, a gente tende, assim, é quase que um instinto natural. Como o homem vive em grupo, né, a gente tende a buscar se enquadrar em modelos. E isso vai mudando conforme a história da humanidade. Tem coisas que foram normais 1.500 anos atrás, que hoje a gente fala que é um absurdo, mas naquela situação era normal. Então é natural que a gente tende a ter essa tentativa de se enquadrar. Eu quero fazer parte de um grupo, né? As referências que são as questões. Então, assim, qual que é a referência que a gente tem? Talvez eu tenho muito paciente que fala assim, o mundo está muito complicado, doutor, eu quero fazer vasectomia, eu não quero ter filho, não. Isso está ficando comum, você me perguntou coisas assim, né, no consultório. Tá comum um cara jovem que não é pai, tenha namorado ou até casado e ele não quer ser pai, porque ele dá trabalho, ele prefere ter um pet, um cachorro e pronto, ele não quer. E eu, assim, isso é o direito da pessoa. Mas só pegando o gancho aí, já te fazer uma pergunta. Você acredita que isso é um medo, ele está preocupado com a sociedade, ou é um medo dele de assumir compromissos, assumir responsabilidade? É as duas coisas, mas o principal é o medo próprio. É dar trabalho. Falta de confiança. Porque o mundo está difícil. Cara, talvez nós estejamos vivendo a fase mais fácil da humanidade. A gente tem tudo à mão. Nós aqui somos brasileiros. Eu nunca fui para uma guerra, nunca lutei, nunca peguei em arma. Eu formei, eu fui para o serviço militar, fiquei 1 ano na aeronáutica. Eu peguei em arma no treinamento lá, mas assim, para lutar com alguém, nunca, né? Eu não tinha que caçar para comer, né? Então, boa parte da história da humanidade, isso foi muito mais difícil.
Agora, mentalmente, aí vamos pegar o gancho, né, da saúde física e mental. Mentalmente, é uma época complicada, porque a gente tem acesso a muita coisa, a gente vê muita coisa, então a linha do pensamento é muito acelerada, né? E aí as referências que a gente tem do que é saudável, do que é o certo, na parte sexual, o que é uma vida sexual certa. Então, gera uma angústia e as doenças do mundo, disparado. Você me perguntou lá no começo, o que eu vejo muito no consultório? Com o urologista, muito problema de próstata, muito problema sexual, muito problema de rim, pedra nos rins, etc. Mas junto com isso tudo, não é a linha de entrada do urologista, mas junto com isso tudo, ansiedade e depressão. Disparado. Quem nunca, né? Quem nunca não teve pelo menos um momento depressivo ou um momento de ansiedade? E ansiedade, pô, o que eu vou fazer? Vai dar certo? Não vai? Estamos fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, o celular, o acesso que nos permitiu a internet, pô, ter muito conhecimento, ver muita coisa ao mesmo tempo, cara, eu não desligo. O cara que é gerações antigas, o cara ficava lá no mato, naquele momento que não tinha televisão, não tinha nada, o cara tava lá, presente. A gente tá com a cabeça em tudo que é lugar. Então o mundo ficou difícil demais, aí a gente hipervaloriza as coisas ruins. O que a mídia mostra? Só porcaria, cara. Só guerra, morte. Aí então o cara aqui de 20 anos, de 18, ele fala assim, pô, tá muito difícil, tá muito perigoso, né? Eu não quero ter filho. Então ele foge, isso é uma fuga. Ele foge, porque dá trabalho, e dá mesmo. Muito. Né? Quem é pai sabe, dá mesmo. Mas, pô, a gente veio aqui pra isso. Assim, então eu como médico, não me cabe julgar e passar receita de certo ou errado. Agora eu tô falando como Marcelo. Então, assim, claro que no consultório eu tô aqui para te ajudar. E já teve caso, Marcelão, você virou pro cara e falou, cara, seu problema não é físico. Muito, e cada vez mais eu falo isso. Tá cada vez mais frequente. Porque hoje o meu entendimento das coisas que eu tenho estudado, eu tenho aprofundado essa parte mental, o estudo espiritual, de autoconhecimento, isso é muito claro. No item sexual, então, né, eu fiz minha formação em sexologia, terminei agora. Por que eu fiz isso? Porque não é questão só de Viagra, de testosterona, ou de cirurgia, ou de outras receitas. Quase 100% dos casos tem questão mental envolvida, né? Às vezes só mental, às vezes física e mental. E a gente está falando de uma faixa etária mais nova ou mais velha, Marcelo? Pela saúde física, nos mais velhos é mais frequente. O cara envelheceu, então o pênis dele também está mais velho, né? Tá mais usado. Tá mais usado, desgastou. Eu falo, às vezes o cara vai lá, 65, eu não era assim. Eu falei, não era mesmo. Lógico que não, irmão. Olha essas rugas aqui, você tá achando que ele embaixo, ele tá igualzinho? Não tá. Então eu falei, se você fosse comparar a potência física de quando você tinha 30 anos de idade, você vai ser um cara frustrado. Mas aprenda a jogar com a arma que você tem. Então tem cara que pode, às vezes, ter o auge da vida sexual dele com 60, cara. Porque às vezes ele está mais maduro, ele entende mais da coisa, ele está mais presente, ele consegue explorar mais, se o cara se dedicar a isso. O grande X é assim, na hora do sexo, a grande maioria dos homens, ele não está preocupado em vivenciar o sexo. Está preocupado em cuidar do ego dele. É muito mais assim, o que a mulher vai pensar de mim? Ou não só a mulher, ou quem, no caso do homossexual também, o que ele vai pensar de mim? Eu tenho que mostrar a performance, porque ele não pode pensar mal de mim. Então ele está ansioso, o nome disso é ansiedade e desempenho, uma das principais causas de ejaculação precoce. E aí, por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu percebo que quando a gente olha para gerações mais novas, esse problema está ficando cada vez mais comum. Né? A garotada mais nova aí, pelo acesso muito fácil às informações, pelas referências que agora estão completamente bagunçadas, né? O cara vai buscar ser o ator pornô na cama com a namorada. E o cara vai pro Viagra, o cara vai dar lá a fila, o cara começa a tomar hormônio para poder manter uma performance melhor. Só que ele não entende que lá na frente a vida dele saúde vai descambar, né? E por quê? Porque exatamente o que você falou, muito para poder mostrar para os amigos, mostrar para a namorada que ele pode ser comparado ao cara. Eu quero ser o cara. Eu quero ser melhor que o ator pornô que eu tô assistindo no vídeo aqui, ó. Então eu vou tomar umas coisas aqui para poder ter uma performance bacana.
E isso acaba, assim, completamente bagunça a ideia de saudável e não saudável, né? E a garotada tá indo para essa linha. É por isso que eu te perguntei essa questão da faixa etária, porque no meu entendimento, para a pessoa que é mais velha, fisiologicamente, de fato, o cara vai ter a saúde dele, a gente vai perdendo qualidade. Mas o cara que é mais novo está sofrendo mais de ansiedade e depressão. Sim. E ele está indo para a fuga, para essas fugas mais cedo. E aí lá na frente a gente vai ter um punhado de homens disfuncionais. Queixa sexual é o mais comum no idoso, mas desde o cara que teve a primeira relação sexual dele, com 16, com 20. Eu atendi recentemente um rapaz de 21 ou 22. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Assim, ele tomava 400 miligramas de Viagra, de sildenafila, né? 400? 400. O comprimido normal, para quem não sabe, é 50 miligramas. Ele toma 8. Eu falei, como você chegou nessa conta? Ele quer mais desempenho. Então ele tomou 1. Tá bom. Eu falei, mas alguma vez você falhou? Ele não falha, porque ele entende, eu vou tomar 2, 3. O que ele está buscando? Que insegurança que é essa? Qual que afirmação que esse cara quer? Ele tem quantos anos? 22, 21, 22. Então, assim, isso na verdade não é um problema sexual. Isso é um problema emocional, mental. Na área, você que trabalha com um constelador, talvez sistêmico, né? Mas qual que é a referência que ele tem? Ele nem tem disfunção erétil. Né? Então, assim, eu falo muito, tadalafila, sildenafila, são remédios excelentes. Uma revolução da indústria bilionária. Isso aí gerou dinheiro demais. Agora, o pessoal pergunta, né? Causa vício? Não causa vício químico. Você não tem uma dependência fisiológica daquilo. Mas causa uma dependência emocional. Eu cito o exemplo, às vezes é um cara que não tem problema para andar, ele arruma uma bengala. Aí ele usa tanto aquela bengala para se sentir seguro que depois ele não consegue largar a bengala mais. Ele fala assim, se eu não tomar o remédio, eu não dou conta. E não dá mesmo, porque ele gera uma crise de ansiedade. A hora que ele vai transar, ele está tão ansioso, isso fisiologicamente, pega a adrenalina dele, leva lá na tampa, acabou. E a adrenalina alta, ou o cara vai ter uma ejaculação rápida, ou ele vai bruxar. Isso é muito comum. Muito, muito, muito. Eu pego um gancho do que você falou agora há pouco, o Marco Túlio também falou, em relação às referências. Igual você falou, a nossa geração não, né? Os dias atuais, eles trazem muita facilidade para nós e muito acesso a tudo. Hoje a gente não precisa ir muito longe para poder ter acesso às coisas. Hoje na palma da mão você tem tudo. Desde uma informação complexa até um site pornô, sei lá, um negócio mais banal. E as referências, e aqui principalmente relacionada à rede social, que na verdade, em sua maioria é uma vida de mentira, o menino ele perdeu a referência do que é ser homem, porque a gente, a referência nossa de homem era nossos pais, nossos avós. A gente não tinha acesso a tanta informação da vida de tantas pessoas. Hoje o moleque no Instagram ele tem acesso à vida de várias pessoas, que em sua maioria estão falando mentiras, são caras de 20 anos que são trilionários, tem um shape dos sonhos sem tomar hormônio, tem uma mulher muito bela, muito bonita, fiel e companheira. O cara com 20 anos olha aquele negócio e fala, pô, eu não tenho isso aí, eu sou um merda, cara. Esse cara tem, eu não tenho. Eu sou um bosta. O cara com 20 anos de idade. Coisa que, pra nós, a gente viu nossos pais conquistando essas coisas com 35, 40, às vezes até mais, dependendo do caso. Se for um caso que não veio, talvez de uma família que tem mais condições. Então, hoje se perdeu essa questão da referência. Hoje, as referências, além de estarem mentirosas, está corroendo a cabeça dos meninos. Hoje, o cara vê uma mentira no Instagram, toma aquilo como verdade, e aí entra a questão da depressão que você falou. O cara assiste um filme pornô de 40 minutos. O cara mandando 40 minutos ali na mulher. Ele vai pra cama e ele aguenta 2. E aí o mundo dele acabou. Fala, pô, cara, o certo é 40. Eu tô 2, acabou. Acabou minha vida. É quase um universo paralelo. Exatamente. Existe a vida real e a vida da rede social. E assim, a tendência é piorar. A verdade é essa. Piorar. A não ser que a gente consiga fazer que as pessoas separem os personagens de rede social, que não tá errado. Assim, agora, o mundo ele evolui e o ser humano é obrigado a se adaptar. Não, e a rede social hoje é o business do momento, é onde está o dinheiro. Então, assim, vai ter uma sociedade ansiosa. Então, nós vamos ter que tratar dessa ansiedade. Existe remédio, existe
autoconhecimento, evolução mental, espiritual, estudo, né? Fazer, que às vezes é um papo desse para a gente tentar conscientizar. Né? O jovem tem referência muito distorcida. Desde aquele cara com família boa, né? Porque às vezes assim, tem gente que não teve referência nenhuma. O cara que não teve pai, por exemplo, presença de pai com ele. Mas tem aquele cara que tem uma família estruturada, e mesmo assim, ele distorce, né? Ele vive mais no mundo digital do que em si. Eu estava comentando hoje, eu fui num show com a minha esposa e me chamou a atenção assim, isso a gente vê em viagens também. A banda entrou e eu olhei para trás, 95% das pessoas estavam no celular filmando. Cara, você está filmando o show, mas você está vivendo o show? Não, mas é porque eu quero deixar registrado. Mas na hora H, você não estava lá. Isso às vezes acontece no sexo também. O cara tá pensando, projetando, não, será que ela tá achando legal? Será que tá bom? Mas ele não tá sentindo o tato, o cheiro, o calor, né, o ritmo. É desconexão total. Desconexão. Ele tá ouvindo um personagem fazendo sexo, às vezes com a mulher também sendo o outro personagem, né? Ela tá gemendo uma coisa que ela não tá sentindo. Então, assim, é um caminho longo e não tem receita de bolo. Não é assim. O que serve para mim não serve para você, não serve para você, Marco. São histórias diferentes. Né? Já me perguntaram, o que é eu não sei se vocês viram, estava na pauta, mas quanto que um cara saudável tem que transar? Eu falo, cara, quando você estiver bem. Quanto você der conta. Você tá feliz, mas assim, quando todo mundo vai fazer terapia, a primeira coisa para fazer terapia para alguém, o que te incomoda, cara? Qual é o problema? Você tem alguma coisa para resolver? Não, cara, tá tudo certo para mim, então peraí, não temos nada para resolver. Se o cara transa uma vez por ano, para ele tá legal. Para a esposa dele, se ele for casado, também tá legal. Que problema que eu tenho que arrumar? Aí eu tenho que falar para esse cara que o certo é ele transar toda semana, porque isso é o normal. Ele não tinha um problema, eu causei um problema nele. Então eu tô palpitando onde não devia. Agora, ele quer transar toda semana, 5 vezes por semana, e não tá dando conta, mas ele tem esse desejo, a mulher dele também tem. Pô, a gente precisa tentar corrigir uma coisa que esteja faltando, ou física ou mental, né? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso aí, Marcelo. E aí quando a gente entende que existe essa necessidade de frequência, por exemplo, que você trouxe aqui agora, assim como a necessidade de performance, tem uma questão de dopamina, né? Sim. Vai liberando o organismo e a gente vai ficando viciado naquilo. E que é o mesmo princípio do vício de drogas, do alcoolismo, da compulsão alimentar, é o mesmo princípio. Como é que é isso aí no seu dia a dia também? Olha que interessante, antes de falar do vício, você falou da dopamina. Como que eu incentivo qualquer pessoa a repetir uma situação? Geralmente com um ganho positivo. Eu faço uma coisa, foi gostosa, eu quero fazer. Eu vou lá num restaurante, numa padaria, com um bolo que cara, eu acho maravilhoso. Eu passo na frente daquela padaria, eu lembro daquele bolo, é gostoso, eu vou lá e entro de novo. Bom, se um dia o bolo estiver estragado, eu perco esse fator positivo, eu fico com a frustração. No sexo acontece isso. Eu tenho relação, tá gostosa, eu me sinto bem. Eu quero mais, eu me sinto bem. Eu tenho uma vida sexual ativa porque eu tô me sentindo bem. O cara começa a ter falha. O que acontece? Acabou a dopamina. É frustração, medo, insegurança, auto-julgamento, o que o outro está pensando de mim. E aquilo que era positivo fica negativo. Então ele vai tentar, vem aquela sensação negativa. Não quer dizer que é um problema com a parceria dele, né? Mas ele tem essa sensação e isso vai virando um ciclo vicioso. Aí o cara não funciona mais, porque ele não tem um lado positivo. A dopamina que existia ali cessou, entendeu? Perdão, você tinha falado... Porque assim, eu estava associando a dopamina em relação às compulsões. Compulsão, né? beleza. Também é um desvio comportamental e que é o mesmo princípio para várias outras doenças. Né? E aí tem tanto a sexual, como eu falei, né? Alcoolismo, drogas, compulsão alimentar, e que é tudo o mesmo princípio. Né? Você pode ser escravo do vício. Outra coisa interessante de falar, seja sexual, às vezes alimentar mesmo. Eu sou escravo, eu estou constantemente correndo atrás daquela sensação de prazer. E aí eu gasto minha energia toda nessa sensação de prazer, há uma busca compulsória sobre isso, e eu não consigo me desenvolver como homem. Isso chega no consultório, Marcelão? Tipo, o cara chega lá e fala, Marcelão, eu
gosto demais, mas está passando do bom para mim. Chega esse Ele tipo de tentar diminuir, Isso. não é uma coisa comum. Não é comum. Geralmente esse cara, assim, vai ser raro ele procurar ajuda. Não, assim, não é pra mim. Talvez, assim, quem já tá exercendo terapia sexual há muito tempo até pegue mais. Porque às vezes, mas por que ele vai procurar? Geralmente não é porque ele quer parar. É porque a parceria tá reclamando. Não tá aguentando. Não tá aguentando. Ó, e tem um cara compulsório. Assim, Já é o cara que quer transar 3 vezes por dia. Peraí, às vezes, assim, quem tá trabalhando, tem filhos, a dinâmica muitas vezes não permite isso. Pô, a gente que é casado, sabe? Não é simples assim que funciona. Né? E ainda vai pôr isso como obrigação. E assim, aí se o cara quer, mas a mulher não quer. Então, cai naquela dinâmica. Quando o desejo dos dois é distinto, você tem que tentar alinhar. Às vezes você dê um pouquinho e o outro para tentar chegar no meio termo. Agora, existem situações até de problemas hormonais. Por exemplo, o cara tem um tumor que despeja hormônio em excesso. Então, o cara está desregulado fisicamente também, não só pelo comportamento dele, entendeu? Entende. Tem sempre a regra, por exemplo. Você não pode se masturbar, porque se masturbar é coisa de fraco e não sei o quê. Você tem que transar com essa mulher 3, 4 vezes na semana, porque senão você não é o alfa. E aquilo vai entrando na cabeça do moleque. Vai entrando, vai derretendo na cabeça dele. E aí volta a falar, onde ele entra naquele círculo vicioso, que ele vai se sentindo cada vez mais um merda. Fala, pô, se o guru falou que eu tenho que transar 3, 4 vezes com a minha esposa, eu não transo nenhuma, aí ele vai recorrer ao hormônio, vai recorrer a medicamento. E aí o cara vai entrando numa espiral tão grande que a hora que ele vê, ele já tá até aqui de merda. E aí é onde ele vai procurar um profissional igual você, por exemplo. E com certeza ele não vai falar toda a verdade lá. Dentro do gosto. Não. Terapia, muitas vezes as verdades vão sendo soltas com o tempo. Né? Exatamente. Muitas vezes esse cara, Gabriel, não vai nem querer. Assim, muita gente não vai nem chegar a procurar ajuda. A gente tá falando, né? A referência, eu não vou falando, a receita não é de bolo, como a gente já falou. Eu não ponho, cara, obrigação nenhuma. E nem que tem o cara que é o alfa? Tem. Vamos ser hipócrita. Tem. Você precisa ser alfa? Não. Você tem que procurar achar quem é você. Agora, no barulho todo do mundo, distração pra caramba, a gente tem coisa demais pra fazer, trabalho demais, celular tocando toda hora, você não para descobrir quem é você. Quando você descobrir quem é você, aí você vai achar a harmonia de trabalho, sexual, familiar, você tem. Social, você é um cara para viver muito em grupo, você é um cara para ficar mais quieto no canto, você é um cara que tem que trabalhar com muita gente, ou mais isolado, você é um cara muito sexual, ou pouco. Você não escolhe necessariamente. Não é todo mundo que fala assim, eu vou ser muito sexual. Não, cara, é natural, é espontâneo. Você pode até tentar usar testosterona para mudar, mas tem que ter alguma coisa que ser mudada? Essa é a primeira questão. Às vezes eu estou querendo transformar porque me falaram que eu tenho que transformar. Mas não é essa a questão. Eu tenho que estar bem comigo mesmo. E aí um leque enorme de opções e de realidades. Então você tem que, primeira coisa, achar a sua. Baseado nisso, você vai procurar o seu equilíbrio, a sua saúde física, mental e por aí vai. E assim, dentro desse sistema que a gente estuda que essa falta de identidade, isso é uma falta de identidade. O cara não consegue se reconhecer. É muito falta de mãe e pai, que são as referências. As melhores referências que a gente poderia ter. E quando a gente fala mãe e pai, a gente traduz em energia masculina e energia feminina. Né? Porque a gente tem as duas dentro da gente, com as duas equilibradas, a gente consegue ter as duas referências que a gente precisa. A gente está falando sobre masculinidade, mas até em relacionamentos homossexuais, precisa existir os polos, masculino e feminino. Porque senão o relacionamento não funciona. Né? Então, assim, você respeitar os polos, respeitar a natureza, respeitar a nossa natureza, a nossa essência nesse sentido, é fundamental para que você se enxergue, para que você tenha identidade, você consiga não fazer as coisas pelos outros, mas assim, entender aquilo que você é e fazer por você daqui para frente. É você em primeiro lugar. Acho que isso é bem importante também. E acaba que dentro do consultório lá, Marcelão, pelo que você está falando, na parte clínica, os números, vamos falar assim, acaba que
que obviamente é um padrão para trabalhar, mas a hora que o sujeito senta na cadeira lá, a cabeça dele que tá toda embaralhada, na maioria das vezes, principalmente quando é caso de moleque mais novo. Quando é o cara jovem, quase 100% é disfunção, a gente chama de disfunção erétil psicogênica, tá na cabeça. Por que quase 100%? Porque fisicamente o cara tá voando. Com raras exceções, eu já atendi um cara que era diabético, tipo 1, então, e teve coma por diabetes, é um cara que assim, já teve um diabetes muito grave, alguém que já teve algum tumor na região pélvica, né, e precisou operar, algum acidente mais grave. Com raríssimas exceções, o cara fisicamente não tem nada. Aí tá tudo, ele tá amarrado nessa nuance toda que a gente conversou aí, de problemas emocionais, de referências erradas, de masculinidade frágil, né? Cara, é a persona que você monta, né? Assim, a persona do homem, todos nós vimos assim, o cara tem que comparecer. O homem não pode negar fogo. O homem, a mulher falou que quer, o cara tem que estar lá. E nunca teve problema sexual, de repente esse cara vai lá no consultório, olha, um mês atrás eu falei com a minha esposa e aí, desde então, eu não consegui mais. E esse cara fala, tô com um problema, deve ser minha testosterona, meu pênis não tá funcionando. Cara, eu falo muitas vezes, isso aí foi a falta de coragem de falar um não. Aquele dia que o cara trabalhou o dia inteiro, aconteceu merda. Morto. Ele tá com a cabeça cheia. Ele queria chegar lá, sentar no sofazinho, abrir uma cervejinha dele, e relaxar, e ver alguma coisa. Aí, na caixa do nada. Aí a patroa passa com o baby doll daquele jeito, pisca, ele fala, ixi, hein? Ele, na verdade, ele queria assim, hoje não. Aí falou, não posso, né? Vai pegar mal, né? Exato. Ele vai, macho alfa, né? Vai pegar mal. Ele vai sem querer, vai mais ou menos, ele consegue, funciona tudo bem. Meia bomba ali, mas vai. Às vezes, no meio do processo, bate a insegurança. E a mulher é seu. E nunca tinha acontecido. Olha o problemão. Aí ele fala assim, o que aconteceu? A mulher dele estranha, assusta, já começa a passar coisa na cabeça dela, o corpo dela já não é mais o mesmo. Será que ele não tem outra? Ele não tá transando comigo porque ele deve estar com rolo. Ou tá atraído por outra mulher, não gosta. Esvaziou em outro lugar. Olha lá, era um não que ele... Resolvi isso tudo. Muito simples, né? Não, meu bem, hoje eu não queria, não. Hoje eu tô meio cansado, amanhã... Mas eu não posso. Aí ele falha, cara, e quebrou o personagem forte dele. Agora virou um menino frágil, inseguro, porque o campeão caiu. Na verdade, ele sempre foi um menino frágil e inseguro, né? Porque senão ele não precisava criar esse personagem. Mas é quase que cultural, né? Exatamente. Cultural. Isso a gente... Não é que necessariamente a gente criou. Foi ensinado assim. Exato. E não é os pais, os próprios amigos, os primos que você conversa, não é isso. A roda no barzinho que os caras estão conversando, contando vantagem. Eu consegui isso, eu consegui aquilo, né? Essa eu já peguei. Então, isso é social, é construído. Né? A minha ideia, olhando por esse lado terapêutico, é que a pessoa se permita, cara. Tá tudo certo. Falhou, irmão, não acabou nada. Amanhã dá certo. Amanhã é outro dia. É uma bola de neve que o cara faz uma dinâmica mental de segurança. Isso vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu falo, meu amigo, o que você está carregando na cabeça, você que vai definir. Pode ser uma folha de papel, pode ser um piano. Aí você vai escolher. Então, quase sempre, quando o cara pede ajuda, ele está com um piano na cabeça. Tá. Nossa, que problemão, eu falhei. Não tem problemão nenhum, parceiro, tá tudo certo. A questão é que, na minha visão, não sei o que o Marco Túlio pensa a respeito, existe uma linha muito tênue entre esse discurso de, ok, se o homem ir lá e falhar, tá ok, amanhã é outro dia, amanhã dá certo. Às vezes tá cansado, tá com a cabeça cheia de problema, etc. E aquela questão do homem desconstruído. A questão do homem... que existe uma linha muito tênue entre esses dois extremos, assim, vamos falar. De, beleza, cara, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu dou conta. Eu sei que eu funciono. Hoje foi um dia ruim. Tô com a cabeça cheia de problema, tô cansado pra caralho. E deu ruim, beleza. Amanhã eu chego, vou estar descansadão e o pau vai quebrar. E entre a outra de falar que não, eu não preciso ser homem. Eu não preciso ser homem alfa. Eu não preciso ser o macho. Então eu posso ser um homem desconstruído. Eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser pentagama, não sei. Aí você já leva para outro rolê lá atrás. Mas que é um assunto que está em vigência
pra caramba. Exatamente. E às vezes, talvez o cara hoje em dia, ele cria essa armadura com medo de cair nesse discurso. Quando, na verdade, cara, é só ele pôr o pau na mesa, vamos falar assim, e bancar o negócio. Falar, cara, beleza, eu não sou menos homem porque essa porra aconteceu, não. Eu sei quem que eu sou. O fato é que o cara, quando ele é saudável, digo, comportamentalmente, mentalmente, fisiologicamente, o cara consegue manter uma conexão com a esposa e ele vai conversar com ela, ela vai entender. Porque ele tá buscando uma mulher saudável junto. Exato. A cagada é que o cara é um moleque que foi desconstruído, ele é fraco por dentro, tem uma mulher que talvez exige muito mais do que ele pode entregar, mas é a mulher dos sonhos dele. E ele tenta entregar a todo custo. E ele tem que entregar a todo custo. E o cara não vai conseguir. O cara não vai conseguir. Eu não gosto da ideia de desconstrução da masculinidade. Eu acho que a gente deve fazer uma reconstrução. Isso é horrível, cara. Desconstruir, você tá pondo como algo errado. Exato. Não, e não é a masculinidade que é errada. É o machismo escapindo que é errado. É a agressão à mulher é errado. Claro que é errado. Claro que já teve época da história da humanidade que isso foi considerado de boa e aceitável, mas a gente evoluiu. Não é aceitável. Sim. Não é aceitável. O cara que não dá voz para a mulher que ele convive, não tá errado, porra. Isso é meio óbvio, assim, pessoas de bom senso vão desenvolvendo isso. E aí você começaram a fazer o quê? Desconstruir a masculinidade. Então, ter a força masculina, a postura, parece que ficou meio feio. Não, hoje você... A coisa do passado, coisa errada, não, cara. Você pode ser um cara forte, alfa, que seja alfa dentro da sua casa. Você pode ser um provedor bom. Você pode ser um pai que o seu filho vai espelhar, que você vai pôr ele para a vida. Você pode ser um marido sexualmente presente. Você pode dar a segurança que a mulher quer, ela sentir ter uma presença masculina. No caso da guerra, você pode ser o cara que vai lutar. Você pode ser o cara que fisicamente vai defender a sua mulher. E isso não é tóxico. Isso é esperado, porque quando a gente nasceu homem e mulher, a gente nasceu diferente no corpo e fisiologicamente por um motivo. Foi à toa, né? Não é, o ser humano não é do sexo único e que se procria automaticamente. Não é minhoca, né? Tem polos. Por questões de comportamentos inadequados, criaram a ideia que não, pô. Isso aqui não pode. Então se desconstruiu. Não tem que desconstruir, tem que reconstruir, ressignificar. Fortaleça o cara, né? O homem, e critique essa postura machista, idiota, enfim, que desrespeita o feminino. Quando a gente criou uma página lá atrás do Instagram, a gente chamava de Forja Viril, a gente falava de uma palavra que era virilidade. E que é uma palavra que traz essa característica do homem na essência, que é o homem corajoso, o homem vigoroso, o homem que tem energia para poder fazer as coisas acontecer, o homem que tem coragem, o homem que enfrenta os desafios, o homem que é o provedor, que se conhece e vai fazer as coisas acontecer. A desconstrução do masculino é a falta de virilidade. E por que eu trouxe esse assunto? Porque quando você fala sobre virilidade com as pessoas, eles associam ao machismo. E não tem nada a ver. É algo inerente ao homem que está dentro da essência dele. Se eu não conseguir ser viril, eu não vou conseguir ser um homem funcional, na minha opinião. Eu preciso ser viril. Entendeu? Que seja para poder prover minha família, que seja para poder lutar a guerra, que seja para poder subir no ringue e fazer uma luta, o que for, que seja para poder desenvolver um projeto. Tem que ter virilidade, cara. Tem que ter energia, tem que ter força. E isso é inerente do homem. O que a galera fala é que vamos desconstruir o homem. Eu não preciso ser bom o bastante, não preciso parecer com o outro. Cara, falta de virilidade. Eu tô assim, só pegando o gancho, é porque você falou tanto de virilidade e você colocou aqui no podcast umas jujubinhas. Pra dar uma quebrada, entendeu? Eu fiquei meio assim. Não combinou, eu tô olhando para as balinhas aqui coloridas, eu falei, equilíbrio, Marcelão. Tem que ser viril, forte. O outro carregava uma faca, eu achei que ia estar o... Aí você pôs, eu até tenho uma... Vou guardar essa aqui pro Gabriel, que essa aqui é azul. E aí tá tudo certo. Esse equilíbrio, Marcelão. Desculpa a zoeira aí. Eu tô olhando esse tempo, vou guardar pra mim, que vou comer então. Ver se tá certo. Cara, isso é foda, porque
esse assunto de desconstruir o homem, isso aí é ridículo demais, porque tudo parte daquela questão que você falou lá atrás, cara, das pessoas não saberem que elas são, não saberem qual que é o papel dela na sociedade. O homem mais novo, hoje, ele vem para a sociedade sem saber qual que é o papel dele. E uma forma muito fácil de você quebrar isso aí é dar nome aos bois. Por exemplo, um cara que agride a mulher, um cara que é sem educação, sem motivo, um cara que agride o filho sem motivo, enfim, ele é um idiota, ele não é um machista, né? O machista nada mais é do que o cara que tem as características do macho, características do homem. Esse cara que faz esse monte de atrocidades, ele é um idiota. Ele é um cara que não sabe conviver em sociedade, que é preciso ser reeducado. Muitas vezes à base da força, inclusive. Então, assim, eu acho que hoje, todo o discurso e toda a nomenclatura que existe aí hoje, tende a diminuir o masculino. Isso aí tem outros motivos que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas discutindo. Mas acredito que você dar nome aos bois e trazer essa identidade, falar para o homem, amigo, deixa eu te falar um negócio. Você tem que saber quem você é, cara. Você tem que saber o seu potencial. Você tem que saber até onde você consegue ir, até onde você quer chegar. Não ficar replicando coisa de guru de internet, pelo amor de Deus. Hoje a gente vê absurdos aí. E a galera replica. Você vê páginas que postam absurdos aí com 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão, comunidades. Hoje eu mandei um negócio pro Marco Túlio, eu achei um absurdo, é uma comunidade grande, cara. O cara postou um artigo, não sei de onde que ele arrumou esse artigo também, porque artigo qualquer um faz. Falou que é artigo... Segundo pesquisas, segundo especialistas. Especialistas, falando assim que homens que gostam de armas têm um pênis maior. E que homens desarmamentistas geralmente têm um pênis pequeno. Entendeu? É as coisas que não tem. E a galera entra, cara. A galera entra nessas conversas. Isso é porque tudo que é meio idiota é fácil. Da mesma forma que eu falei mais cedo, né? Quando você fala de violência e tudo, vende muito mais. Você falar de coisa boa, parece que as coisas boas não acontecem. As coisas polêmicas também vendem muito. Esse entendimento, Gabriel, hoje, né, tem muito em pauta vários assuntos quanto a gênero, identidade sexual, preferências e por aí vai. É uma gama enorme de coisas que eu acho interessante saber que tem. Existem identidades diferentes. Isso é legal, mas assim, eu acho que deveria ser o tema central. Respeito. Respeita quem? É o seu irmão, o próximo. Respeita a outra pessoa. Ela tem as escolhas dela. Por que eu estou falando isso? Porque você falou de identidade. Mas isso está fortalecendo a identidade? E tem todo mundo... Eu quero me sentir representado. Então tem muitas comunidades que querem sentir. Legal. Mas como o jovem como um todo, ele está fortalecendo a identidade? Eu acho que não. Eu acho que está tendo, para boa gama de jovens, ele está sem identidade nenhuma. Exato. Ele não sabe quem ele é. Eu não julgo ele ver as opções para descobrir quem ele é, mas a sensação que eu tenho vendo isso tudo, nesses movimentos, não é que as pessoas estão... agora eu me encontrei. Não, parece que eles estão mais perdidos mesmo. Eu não sei quem eu sou. Né? Eu não tenho aqui para falar que ele tem que ser A ou B, assim... Mas ele não está achando o caminho. É porque ele não está tendo nem referência. Porque a referência do feminino saudável e do masculino saudável está sendo desconstruída também. Exato. Né? Então você criou uma mulher que tem que ser a super mulher. Ela tem que trabalhar demais, ser mãe, bonita, corpão, academia e por aí vai. E as mulheres estão se masculinizando, estão tomando hormônio para ficar mais masculinas, porque elas têm que fazer o papel masculino também, né? E os homens estão perdendo a energia masculina. Então, aquele polo que é saudável, ele bem trabalhado, e sistemicamente bem trabalhado, esse polo está sendo desfeito. E aí, o que acontece com quem está chegando? Não sei quem eu sou. A turminha perdida, porque ele não tem identidade, ele não tem referência, e ele não sabe quem ele é. Como é que ele vai ficar saudável se ele não sabe nem quem ele é? Para que caminho que ele vai? Parece que hoje tem uma terceirização, né, da identidade, não sei, alguma coisa nesse sentido. Ao invés de eu buscar a minha identidade, eu terceirizo ela para alguém que sabe melhor do que eu quem eu sou. Então, se tal pessoa fala que eu tenho que fazer isso, eu vou lá e faço e pronto. Isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso.
para a sociedade em geral. Você vai criando uma sociedade frágil, fraca, sem pessoas que têm... Volta naquela questão da responsabilidade que você falou da galera que não quer ter filho, galera nova que não quer ter filho. Pô, se a gente não tiver filho, pra onde que vai a sociedade? Acabou. Não tem mais sociedade. Entendeu? Marcelão, e eu e o Marco Túlio, a gente acompanha a sua caminhada aí, até porque a gente caminha junto, né, em muitas coisas. Sim. Aí. Parte pro lado pessoal um pouco. Opa, Aproveitando esse gancho da questão de você vai me pôr em... autoconhecimento. Olhei o que é aquilo. Não perguntar se eu tomo azulzinho, não, né? Isso aí não é do meu departamento. Você é um cara que vem buscando o autoconhecimento, vem buscando se conhecer, se firmar mesmo enquanto homem, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto marido. A gente acompanha a caminhada, igual eu te falei, a gente caminha junto, pelos mesmos métodos, inclusive. Sim. Qual que foi a diferença, cara, quando você começou quando você sentiu realmente quem que é o Marcelo? Quando você falou, não, cara, tem muito mais coisa aqui dentro que eu não conheço. O que isso impactou na questão, já que a gente estava falando de sexualidade, na sua sexualidade, vamos falar assim, no seu posicionamento enquanto homem? Opa, boa pergunta. De um tempo para cá, com autoconhecimento, com estudo, com meu desenvolvimento até espiritual, né? Eu falo assim, eu fui um rapaz, um adolescente bem espiritualizado, né? Participava de movimentos, de grupos de jovens e por aí vai, enfim. Estudava, tinha uma turma de amigos cabeça pra caramba, que me ajudou muito. Na adolescência, se você tiver uma influência errada, que o adolescente ele começa a fugir da opinião dos pais, né? Então, se você cai na vibe errada, você se estrepa. E fui abençoado nesse sentido. Quando eu fiz medicina, cara, você vai muito pro lado científico, vive um outro universo, estuda pra caramba, é um curso integral, e esse lado meu mais espiritualizado ficou de lado. Não foi voluntário, meramente isso aconteceu. Depois eu comecei a trabalhar como médico. Trabalha, plantão, trabalha. E depois casamento e filhos, trabalho. Né? Minha mãe já me falava, às vezes depois dos 40, as pessoas voltam a buscar isso naturalmente. E eu comecei a observar que isso acontece. Mas passa dos 40, o cara volta a buscar uma coisa que ele não entende, um algo a mais da vida. Talvez a gente já está... se eu for contar a conta de viver 80, passou 40, você passou para metade de lá, você já começa a querer enxergar coisas a mais. Então eu comecei a fazer isso. Fui estudando, fui me desenvolvendo. Então, o meu jeito de enxergar a vida está diferente, ele está mais amplo, ele está mais conectado com as pessoas que eu convivo, eu estou mais conectado com o sagrado, com o divino, com Deus. E como homem, o que isso impactou? Me fortaleceu pra caramba. Porque várias inseguranças que eu tenho certeza que você também tem, o Marco também tem, enfim, quem estiver nos ouvindo aí, né, muito homem tem muita insegurança e faz parte. Eu comecei a sanar isso de uma forma muito rápida. Então, eu me sinto um cara forte. Sabe? Com segurança de falar. Eu vou cometer? Claro que eu vou. Mas a minha postura é outra. Com a minha família, de educar meus filhos, com a minha esposa, na minha profissão. Você fica mais ponta firme quando você tem autoconhecimento. A sua carga, vamos dizer assim, como se a sua testosterona, ela dá uma engrenada, porque você tá mais consciente. O mundo, ele tá deixando a gente muito sedado, anestesiado. Eu tenho coisa demais para me distrair. No dia a dia de uma pessoa normal, eu trabalho pra caramba de segunda a sexta, geralmente, boa parte das pessoas não trabalham que eu odeio. Fim de semana, o que eu vou fazer? Ganhar o bônus de ter trabalhado. O cara vai beber. Encher a cara. Aí ele anestesia, divertido, com a referência errada. Segunda-feira a gente começa tudo de novo. E hora nenhuma esse cara parou para olhar para dentro. Eis a questão. Dá tempo? Aonde está a solução de tudo? Está dentro. Exato. Você tem que se enxergar, se curar. E aí tem de tudo, Marco. Né? A gente falou mais cedo. Tem a cura física. Então quem vai chegar para mim no meu consultório é um cara com uma queixa física. Ele está procurando um problema físico. Às vezes tem. Às vezes não é físico,
às vezes é mental, às vezes também não está nada no mental, está mais espiritual, às vezes está no sistêmico. Então, hoje eu enxergo essa linha de uma forma mais ampla. Ainda vou atender diretamente no dia a dia o físico, mas às vezes eu escuto isso, não, tem mais coisa aí. Então, isso enxerga. Isso para mim também serve. Então, eu sou um cara mais curado. Quem fez isso? Comigo, eu mesmo. É a autocura, cara. Ponto. E não é assim, a gente procura guru, o guru não vai te curar, parceiro, em nada. Vai tomar seu Você dinheiro. que vai ter que resolver. Você procura um bom profissional, que às vezes o cara vai te falar, olha, meu irmão, tô enxergando um caminho que tá errado assim. Pensa assim, o que você acha? Você vai lá e resolve. Quem não quer se curar, parceiro, nunca vai. Nunca vai. O cara vai morrer no vitimismo. O mundo tá judiando de mim. O mundo é muito difícil. Tá todo mundo contra mim e ele não vai melhorar. O Marco Túlio atende, ele sabe muito bem disso, que o bom profissional não é aquele que te segura, né? É aquele que te solta. É o cara que você vai chegar nele e falar, irmão, 2 sessões, 3 sessões, você tá liberado. O cara tem que ter resultado. O cliente tem que ter resultado. E aí, eu tenho clientes homens que, cara, tarefa pro cara ir pra academia, treinar luta, pra poder aumentar a agressividade dele, pra poder dar mais segurança pro cara. Por quê? Precisa de punch pra poder, assim, lidar com os desafios que ele tem no dia a dia dele. Quando o cara tem punch, quando o cara tem, assim, a agressividade, tem a virilidade mais aflorada, o cara vai conseguir peitar qualquer desafio que tem na frente. Só que é a conexão consigo mesmo. É se conectar consigo mesmo. Quando você se conecta com você, quando você se conhece, você vai se conectar com o sagrado. Você vai se aproximar de Deus, você vai se aproximar da sua esposa, você vai aproximar da sua essência. Mas é tudo voltado para quem é você. Como é que você se conhece de fato? Né? Ou você está você está vivendo a vida dos outros? E aí você vai se tornar a vítima mesmo. A vítima vai viver a vida dos outros. Não consegue falar não consegue se posicionar. E aí é um homem disfuncional, um homem que não tem virilidade. Isso aí é engraçado, cara, porque você tava falando aí, passou um filme na minha cabeça. O cara que trabalha de segunda a sexta e final de semana enche o cu de cachaça pra poder dar uma anestesiada, né? E segunda-feira repete todo o processo. Eu fui esse cara por muito tempo. Por muito tempo. Nunca. Exatamente. Trabalhava igual um cavalo de segunda a sexta. Chegava sexta-feira doido pra dar 5 horas da tarde, 6 horas pra ir pro boteco beber. Entrava no boteco sexta-feira, saía de lá domingo, segunda-feira numa ressaca medonha e trabalhando de novo e repete todo o ciclo, cara. Mas e aí não dá nem tempo de você ver quem você é. Não. Entendeu? Você não tem nem tempo para fazer isso, porque você está sempre sendo demandado por outras coisas totalmente aleatórias. E você falou um negócio que eu achei muito interessante, que quem te curou foi você mesmo. Foi a partir do momento que você, opa, peraí, tem alguma coisa errada. E todo mundo tem um gatilho para poder fazer isso. Uns mais cedo, outros mais tarde. No meu caso foi o meu filho, né? A vida do meu filho. Quando Thaís engravidou, eu falei, opa, peraí, isso aqui não pode estar certo. Isso aqui não pode, isso aqui não tem a menor condição de eu pôr uma criança no mundo desse jeito aqui. Aí foi onde eu busquei terapia e foi onde eu me curei. Esse ponto que você falou, eu achei muito interessante. A hora que eu enxerguei meus monstros, meus medos, meus erros, aí eu tive a força suficiente para poder me garantir. Igual você falou, hoje eu sou um homem mais ponta firme, né? Que você falou? Sou um cara mais ponta firme. Porque homem eu sempre fui. Homem você sempre foi. Marco Túlio sempre foi. De homem de chegar e peitar e fazer e resolver. Agora, lá dentro, aquela sustentação lá dentro, você fala, não, beleza, hoje realmente pode vir qualquer coisa que não tem boca não. Pode cair aqui que eu resolvo. Então, a referência de saúde, de normal, é o que você vai fazer. Então, cara, se o filho, você tá cheio de coisa errada e um filho não te dá uma cutucada, não sei se tem alguma coisa recurso. mais sorte que a paternidade para fazer isso. Né? É complicado. Se o cara não acordar depois de um filho, eu acho que poucas coisas vão fazer ele acordar. Porque igual você falou. Talvez doença. É outro mecanismo muito forte de mudança. Uma doença grave, às vezes chacoalha a pessoa e, opa, talvez perder alguém, uma morte de uma pessoa querida. E aí a pessoa às vezes vai no tranco. Dentro da parte sistêmica, muitas vezes a doença é uma mensagem, né? Essa é a mensagem. A doença, ela tá
assim, trazendo para a fisiologia alguma coisa que é mental e que está muito forte, está o tempo inteiro batendo ali e a pessoa não quer resolver. Eu saí da minha zona de conforto, eu tive que lidar com meus demônios também por conta de doença. Eu estava numa depressão muito braba, obesidade mórbida, depressão, nada estava bom na minha vida, não tinha gratidão por ninguém. Quem me salvou foi a doença. E minha esposa e meu filho. Né? E aí, quando vocês falam de paternidade, para mim isso faz muito sentido, porque o meu filho me ensina muita coisa. O meu filho me ensina a ser um homem melhor todo dia. Porque todas as vezes que eu faço alguma coisa, ele repete, eu sei que eu tenho que ser o melhor exemplo para poder criar um cara de ponta firme lá na frente. Então eu vou fazer o meu melhor dali para frente. E ele me ensina isso todo dia, cara. Todo dia. E ele exige muito isso. Porque ele faz tudo, repete tudo que eu faço. Exatamente tudo que eu faço. Meu filho chegou em mim um dia e falou assim pra mim: papai, eu quero que você me ensine a meditar. Cara, eu sou extremamente agitado. Eu não consigo meditar. Tamo junto. Falei, então vamos lá, filho. Sentei com ele. Acendi um incenso lá. Botei uma música, um mantra. A forma que eu sentei, a forma que eu coloquei meu chinelo, que eu me posicionei, é exatamente a forma que ele dava. Falei, bicho, esse bagulho é sério. Não é brincadeira, não. A resposta aqui é altíssima. Entendeu? E são nessas pequenas coisas, cara, que você vai se conectando com cara, quem que eu tenho que ser? Que agora que tem uma criança que depende de mim, eu vou ter que ser melhor. Se não for por mim, vai ter que ser por ela. E vai na raça, se for necessário. Você vai na raça, mas você tem que ser melhor todo dia. Mas você tá com a consciência de pai que leva a sério o assunto, né? Leva a sério o assunto. Terceiriza. Tem um cara que ele não é pai, ele é um Fez criador. Criador. Ele fez, pôs no mundo, tá aí, tá entregue. Marcelo, e falando de criança, de cuidados de pais e tal, me veio uma dúvida aqui. A partir de quanto tempo, e se é que é interessante uma criança fazer um acompanhamento com um médico urologista, ou não sei... Eu não vou puxar pelo lado aqui que tem que ir no uro, não. Assim, criança vai no pediatra. Não, eu digo assim, assim, a partir de qual momento ela é interessante ela ir para esse acompanhamento? Eu acho assim interessante, por exemplo, na criança pequena, o pediatra, se vê algum problema, ele vai encaminhar. Né? Pô, tem um problema genital, alguma coisa. Agora, na fase de puberdade, talvez é interessante na adolescência que vá, não para necessariamente o acompanhamento, mas assim, isso às vezes alguns pais levam para tirar dúvida. Entendi. Esse assunto, dependendo da criação que o pai teve, a mãe, é difícil para eles falar com o filho. Eu abordar, é difícil até pensar, meu filhinho agora vai ter vida sexual, vai namorar. É complicado para a mãe, às vezes, trabalhar isso. Para o pai também, principalmente no sexo invertido. Para o pai pensar que a filha, né? E para a mãe pensar que o menininho dela, então muitas vezes o pai leva o menino para pegar orientação, cara. Nessa consulta geralmente vai ser um exame para ver se não tem fimose, se o tecido está normal, se o desenvolvimento está dentro do esperado para a idade, que é uma janela grande, né? Às vezes tem menino numa sala lá com 14, 15 anos de idade, vai ter adolescente lá barbado, com voz grossa, o pênis de adulto, e vai ter um também magrelinho, sem pelo nenhum praticamente, ainda com a genitália infantil. E eles sofrem com isso. Porque o colega tá assim e eu não tô. É o gap de hormônio que começa a fazer efeito. E isso varia de uma pessoa para outra, né? Então, nessa idade eu acho legal, né? E é claro, se tiver algum problema, aí que tenha consultas periódicas. E depois, acima dos 45 aí... Os senhores daqui a pouco estarão lá. Aí você não vai não vem com essa não, Marcelo. Aí vem que eu cuido. Tá doido pra pegar nós na curva, vem com essa não. Ainda tem mais uns 10 aninhos aí, tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. A gente vê o seguinte, hoje existe uma sexualização muito cedo das crianças. Não dá acesso a muita coisa. Quando que é o momento certo de iniciar, assim, de começar a dar orientação sexual para uma criança? Na sua visão. Eu tenho dúvida se hoje existe a sexualização. Será que não é sempre?
entendeu? E, dependendo da época da humanidade, tinha casamentos aí com 11, 12 anos de idade. Casamento mesmo. A família passava, o dote. O casamento, a gente vem de uma sequência do casamento romântico. O casamento que foi construído pela ideia de amor, mas teve época da humanidade que não. O casamento era meramente um negócio. Muitas vezes até entre primos, para manter um patrimônio dentro de uma determinada família. Eu não acho que está havendo uma sexualização. Eu acho que esse assunto está vigente. Porque a questão de pedofilia e outras coisas é um assunto muito falado, é um assunto muito temido para quem é pai, né? É um assunto muito real, que se você for fazer o enquete, nos homens também, mas principalmente nas mulheres, a maioria teve algum tipo de abuso. Eu não estou falando necessariamente de penetração, mas uma mão indevida, uma palpada quando era criança, a maioria, cara. Muitas não vão falar disso, mas assim, eu tenho certeza que isso aconteceu. Se mulheres que estiverem nos ouvindo, eu tenho certeza, é muito frequente. Então, eu não entendo assim que está havendo uma sexualização. Existe uma coisa espontânea que a criança vai começar a ter curiosidade. Né? O meu filho está com 3. Minha esposa falou, não tira a mão lá do negócio. Ele descobriu que tem um pés, ele vai normal. E a menina também vai descobrir. Nós, como homens, ficamos assim, a menina às vezes põe a mão, ela sente que é uma coisa diferente. Isso faz parte do desenvolvimento. Só que a criança, nessa faixa, e até os 7, principalmente, ela não tem malícia. Claro que se ela estiver exposta num ambiente muito sexualizado, ela começa a ter entendimento. Opa, ali é homem, mulher, né? Mas muitas vezes uma criança de 6, 7, ela rebola, ela não está sexualizando. Ela está rebolando porque ela acha engraçado, porque é legal. Ela viu na televisão, ela acha divertido. Pô, o Mamonas Assassina, ele explodiu, eu tinha... Se eu não estou enganado, eu tinha uns 16 anos, quando os caras estouraram. Quem é a letra do Mamonas Assassina? Só literalmente putaria. Exatamente. Todas. E os caras estouraram com as crianças, cara. Os caras vieram fazer show lotado de criança. Eu era um que gostava bastante. Eu adorava, cara. Os meninos cantavam a letra pornográfica, mas não sabia nem o que estava cantando. Às vezes, 20 anos depois, foram entender. Agora que eu vi. Achava engraçado os caras pulando lá em cima do palco e tal. Né? Então, assim, falar do assunto, eu acho que, assim, nessa fase do 7, os pais têm que começar... Porque a criança já está começando a perceber que, opa... A orientar, né? Homem, mulher, tem que começar a orientar. Essa orientação, pode vir da escola? Pode, mas assim, a escola, a gente não sabe que caminho que ela está tomando. Né? Então, o ideal é que ela venha de onde? De casa. Né? Uma notícia triste é que, assim, tem muitos pais que não estão prontos para fazer isso, e às vezes a referência que a criança tem do pai e da mãe é completamente deturpada, né? Mas sim, você tem que começar a falar como é que funciona e por aí vai. Isso não é sexualizar, isso é educar. Vai ensinando e por aí vai. Até aquela questão que você falou, que muitos pais te procuram para você conversar com os filhos deles, né? Marcelão, vou dar uma turbinada na pergunta do Marco Túlio. Porque esse raciocínio que você trouxe eu não tinha pensado ainda. Essa questão de que sempre houve a sexualização por questão dos casamentos, casava-se muito cedo. Realmente é um raciocínio que faz sentido. Mas hoje, a gente vê, além da sexualização, a gente vê uma promiscuidade muito grande. E isso chegando muito cedo às crianças. Muito cedo mesmo. E dentro da sexologia clínica, não sei se isso é abordado dentro dessa questão, como que essa promiscuidade muito antecipada, vamos falar assim, pode interferir na vida sexual adulta, quando ela for uma adulta plena e precisar ter uma vida sexual ativa, vamos falar assim. Cara, mais um assunto, eu vou fazer um aspecto, assim, tentar fazer uma análise histórica, né? Porque o comportamento humano, ele vai sendo moldado e modificado conforme a evolução da história. Então você tem fases de mais conservadorismo e você tem fases de mais promiscuidade. Eu não estudei a fundo o Império Romano, a Grécia Antiga, mas tinha bastante. Bastante. E por aí vai. E aí com a ascensão, né, depois da era cristã e a ascensão na igreja e certas coisas foram sendo taxadas como pecado, e aí não pode. Então a sexualidade, ela vai sendo dinâmica e construída.
Nós viemos, assim, numa fase mais conservadora, que agora está havendo uma fase mais liberal. Então, o sexo, aquela ideia do casamento... E quando eu era criança, a gente ainda tinha ideia disso como normalidade. Casar virgem. Né? Dependendo da religião, ainda é o pregado que tem que ser referência. A sexualidade não vê assim. A sexualidade vê... Ele estuda a ciência sexual e que as pessoas fiquem bem. Então, ela não parte muito do princípio de vamos julgar, tem que ser assim ou assado, sabe? É proibido você se relacionar com várias pessoas. Dentro da ciência, a sexualidade não. Ela estuda, eu vou trabalhar um problema, você vai chegar com a queixa. Então, assim, eu tenho, pensando na ciência, eu não vou pôr o ar condenatório, sabe? Eu acho que está havendo uma mudança de comportamento. Está mais liberado, porque as pessoas estão tendo uma liberdade de se expressar. Divórcio, por exemplo, é uma coisa que ficou mais comum e que 50 anos atrás não era. E aí a gente pode polemizar, até vira outro assunto, outro debate aqui. Então, assim, eu não sei se tem como mudar isso. Eu acho que essa linha ela segue conforme a sociedade vai andando. E muda muito de um país para outro, inclusive. Pensando em relacionamento homem-mulher, eu vejo com ressalvas. Eu acho que, sim, o ideal seria você construir, pensando em família, que você construa, você iniba essa questão da promiscuidade, e você construa um lar com referências, pai e mãe, que optaram por ficar juntos e vão construir uma vida sexual a dois, né? Saudável, que aí a criança vai ver o quê? Pai e mães fiéis, saudáveis. Tá? Os jovens é a fase da descoberta. Difícil você querer pôr amarra, entendeu? Eu não vou muito por essa linha, não. Né? O jovem, a dica que eu daria é assim, cara, às vezes você está tão preocupado em vivenciar várias coisas e você não está vivenciando nenhuma de verdade. Eu acho que eu vou mais por essa linha, entendeu? Eu quero ficar com um monte de gente. Você ficou com alguma mesmo? Presente? Não, presente. Não, mas meu desempenho... Vou lá no começo da nossa conversa. Eu, 3 vezes lá. Mas você ficou mesmo? Teve conexão com essa pessoa? Muitas vezes não teve conexão nenhuma. Então você transou com um monte de gente. Você conectou com um monte de gente para valer? Não. Então, assim, eu acho que teria que trabalhar mais por isso, né? Excelente, Marcelão. Mais alguma questão? Não. Marcelão, muito obrigado. Eu guardei o azulzinho para você aqui, viu? Não, tem mais 3 ali, ó. Vou levar a bandejinha embora. Obrigadão, Marcelão, por Agradeço, ter se disponibilizado para participar do primeiro episódio nosso aqui. Com certeza vai vir aqui outras vezes, porque tem muito assunto ainda pra gente trocar. E tem, porque a gente vai puxando uma brecha aqui, Exatamente. cai para outra, cara, e tem coisa demais para falar. Não só de saúde, né? Tem outras questões também que a gente gosta de falar. Exato. Um dia nós faz um fechado desse assunto. Marcelão, muito obrigado. Esse é uma honra, viu, Marco? Obrigado. Tamo junto. Precisando, tamo aí, Marcelo. Guerreiro, guerreira que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, dá uma força aí para esse projeto que está começando, deixe seu like e até a próxima.